Fala pessoal, Cucas do Cucas Cinema Club aqui. Hoje para falar para vocês do roteirista e diretor Charlie Kaufman, autor de obras-primas como Quero Ser John Malkovich, Adaptação, mais recentemente Anomalisa e Eu Tô Pensando em Acabar com Tudo. Mas por que eu escolhi falar justamente do Charlie Kaufman, esse roteirista peculiar do século XXI, que vem impressionando com vários filmes diferentes de tudo que a gente já viu antes e com temas existencialistas e até nihilistas em certos filmes? Bom, eu acho que eu escolhi esse cara porque os filmes dele são diferentões, são cheios de reviravoltas e também porque ele traz todo um aparato filosófico e de narrativa completamente diferente ao que a gente está acostumado. Para qualquer um que já viu qualquer um desses filmes que eu já falei, sabe que o Charlie Kaufman não é um roteirista tradicional. Por exemplo, em Adaptation, ele até chega a se escrever dentro do roteiro do próprio filme. E nesse filme, ele chega a se escrever no roteiro do filme que ele mesmo estava criando. É uma coisa muito absurda que acontece em vários filmes do Charlie. E ele faz isso porque o seu conceito de arte é diferenciado. Ele quer dizer com a arte dele sempre o que está mais profundo no coração dele. Para ele, a arte é uma forma livre de se exprimir o que o artista tem na sua consciência, no seu interior. Mas como isso se encaixa num roteiro? Bom, para o Charlie, o roteiro é uma espécie de passo para dentro do abismo, uma exploração maluca. Você sabe o começo, mas nunca sabe o meio e o fim. E outra coisa, o roteiro nunca é para ser escrito em ordem cronológica, do começo até o fim, sem revisitar as partes anteriores. Para ele, o roteiro tem que ser visto de uma forma holística, ou seja, você vê o roteiro por inteiro. E daí você começa a descobrir que aquela parte do roteiro conecta com aquela outra parte e que pode fazer alterações que vão deixar o roteiro muito mais interessante. E dentro dos roteiros do Kaufman, a gente encontra personagens muito profundos, porque eles são justamente muito inseguros e cheios de pedaços faltando de si mesmo. Eles estão sempre à procura de algum pedaço de si que foi largado pelo mundo. E essa procura é justamente essa curiosidade, essa ingenuidade que o ser humano tem dentro de si. E para falar de um roteirista e diretor, a gente não poderia deixar de falar dos seus filmes. O primeiro filme que eu quero falar com vocês é esse que está aqui atrás de mim, Estou Pensando em Acabar com Tudo. E é justamente nesse filme, o último filme de Charlie Kaufman, que saiu agora em setembro, que ele vai explorar a experiência humana e a experiência com a mortalidade e com a depressão até, de uma forma muito mais profunda. Em Estou Pensando em Acabar com Tudo, encontramos um senhor que acaba vendo a sua vida em retrospectiva e imaginando algumas coisas que poderiam ter acontecido, como a vida dele poderia ter sido se ele tivesse encontrado uma garota dos sonhos dele, se ele tivesse tido a coragem de falar com ela da primeira vez que ele viu ela, e como ela seria, se ela seria uma pintora, uma física, ou que mais, várias outras coisas que são apresentadas como profissões dela. E todas essas expectativas que ele vai colocando nela acabam sufocando ela e acaba se sufocando também. De tempos em tempos nesse filme, o personagem principal se encontra com a ideia da morte. E a ideia da morte está muito próxima para ele, porque ele mesmo está pensando em se suicidar. E na retrospectiva dele, toda vez que a morte é mencionada, ele acaba se dirigindo para outra coisa. Ele encontra uma distração. Jake. Here. Ta-da! Porque ele sabe que no fim daquele dia, ou no fim de alguns dias ou alguns meses, talvez ele morra. E talvez ele se suicide, porque ele não tem mais nada, ele não tem mais ninguém, todo mundo já foi embora, os pais dele já foram embora, como na cena que a gente vê a mãe dele morrendo e o pai dele já com problemas de memória. E no fim, o filme é uma coletânea de coisas que ele colecionou na memória dele, na vida dele inteira, e que ele está lembrando e se remoendo pelo passado e pensando em coisas que poderiam ter sido. Isso traz a gente
há um outro ponto e um tema importante dentro dos filmes do Charlie Kaufman, que é a alienação. Aquele personagem do zelador, de Estou Pensando em Acabar com Tudo, é um personagem que está completamente alienado do mundo. Ele não sabe mais não tem mais nem contato com ninguém de fato, não na vida real dele, só na imaginação. E falando em alienação, não tem como não falar de Anomalisa, um filme onde literalmente todos os personagens secundários têm a mesma voz e o mesmo rosto, sendo mulher, criança, homem, porque eles não têm identidade, não pelo menos para o personagem principal. Para ele, tudo, todo mundo é a mesma pessoa, ele não vê mais diferença, porque ele está tão desconectado que assim é o mundo para ele. Até que ele encontra a Lisa, que ele apelida de Anomalisa por ser uma anomalia no mundo dele. Mas rapidamente ele percebe que nem tudo são flores com a Lisa, e muitas vezes por culpa dele mesmo. E aí é que a gente vai perceber que o personagem principal não é uma vítima passiva do mundo agressivo, não é bem assim. Ele em si é uma pessoa problemática, com defeitos de personalidade, com problemas psicológicos que vão a fundo e que atrapalham a vida daqueles que estão ao redor dele. É muito emblemática aquela cena no bar do hotel em que ele fala com a ex-namorada dele e que ele percebe que ele estragou tudo com ela e continua estragando depois desse dia. E não tem muito a ver com ela, a gente percebe isso, tem muito a ver com ele. E falando em personagens que não têm rosto nem voz diferente, dá pra gente falar um pouco de identidade pessoal, quem nós somos e quem a gente quer ser, quem os outros veem que a gente é e quem a gente realmente, no fundo, quem a gente é. Bom, para falar disso, eu queria puxar um pouco do filme Quero Ser John Malkovich, justamente porque nesse filme a gente percebe que os personagens, quase todos os personagens, estão atrás da cabeça do John Malkovich, que é um ator hollywoodiano bem aleatório, que basicamente todo mundo quer ser. Por quê? Porque ele tem a vida de luxo que todo mundo quer, ou simplesmente porque é uma experiência diferente? É estar num corpo biologicamente diferente? Ou é ter realmente a experiência antropológica diferenciada de ser reconhecido como um ator de Hollywood? Tudo isso está em jogo, mas o mais impressionante desse filme é o controle que um personagem, o personagem principal, exerce sobre o John Malkovich. Ele começa a controlá-lo como uma marionete mesmo. E ele é um controlador de marionetes, essa é a ironia. E ele está controlando o John Malkovich e dentro do John Malkovich controlando outras marionetes. E isso tudo mostra justamente que a gente tem uma identidade, mas essa identidade não é clara, não é óbvia, e a gente acaba se confundindo. Se a gente pudesse entrar por 15 minutos na cabeça de outra pessoa, será que a gente ia ser a gente mesmo? Ou será que não? E falando de consciência e de identidade pessoal, a gente não pode esquecer o papel da memória nessas coisas. Toda a nossa identidade está em volta na nossa memória, nos nossos eventos passados. Quem sou eu se não sou o filho do meu pai, o amigo de um amigo? Eu sou quem eu sou em relação a outras pessoas e em relação às memórias que eu tenho de todas as coisas que já me aconteceram na minha vida. Então, a memória é um tema também muito relevante para o Charlie Kaufman e para o próximo filme que eu vou falar, que é O Brilho Eterno de Momentos e Lembranças. Nesse filme, Charlie Kaufman explora um pouco o que é a memória para o ser humano e como é viver dentro das nossas memórias. Como seria se a gente pudesse entrar na nossa própria mente e explorar as memórias do passado e ver as coisas que a gente já viu, experienciá-las de novo. E tudo isso se relaciona com o apego que nós temos às nossas memórias do passado, às pessoas que a gente deixou para trás e que deixaram a gente para trás. O Kaufman gosta de fazer experimentos mentais de como as coisas poderiam ser se fosse possível
No caso de Quero Ser John Malkovich, entrar na consciência de outra pessoa. No caso de Um Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, poder apagar uma pessoa da sua própria memória. E nesse filme, a gente percebe como seria perigoso e até danoso para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor poder apagar várias pessoas da nossa memória e como isso poderia ser até viciante para algumas pessoas. Como aparece na clínica, várias pessoas lá que fizeram o tratamento tantas vezes que eles têm limite e eles só podem fazer no mês seguinte, e aí elas acabam marcando para o primeiro dia do mês seguinte, ou seja, não tem a menor controle sobre isso tudo. E para finalizar, eu queria falar de um dos meus filmes também preferidos do Charlie Kaufman, que também está aqui no meu mural, e que é Synecdoche, New York, que fala de um diretor de teatro que acaba ganhando um prêmio que é basicamente dá para ele recursos ilimitados para fazer a peça que ele quisesse, e ele acaba construindo um teatro enorme que faz uma mímica, uma espécie de espelho da sua própria vida. Ele começa a copiar os eventos da vida real dentro daquele teatro e começa dentro do teatro a criar outro teatro porque ele quer que seja fiel à vida dele e essa vida dele inclui o teatro. Então a gente acaba entrando num loop infinito para dentro dos teatros da mente do autor. Falar desse filme é voltar para o começo do vídeo, quando eu falei de estou pensando em acabar com tudo. Porque ele também fala de mortalidade, de frustração, desapontamentos, e ele fala disso tudo por causa do Charlie Kaufman, porque quem ele é uma pessoa insegura, uma pessoa que já deu vários discursos em que ele diz abertamente: eu não sei de nada, e eu tô aqui tentando vender um peixe que nem existe, basicamente. E como ele coloca a sua identidade nos seus filmes, ele acaba entrando na sua própria consciência, ele vai lá a fundo explorar a sua consciência e encontra, coisas estranhas, coisas maravilhosas, coisas extremamente deprimentes, por vezes, e coisas geniais, no fim das contas. Então, pessoal, esses foram os motivos por que eu escolhi o Charlie Kaufman como um dos melhores roteiristas e diretores da atualidade e por que eu pessoalmente gosto tanto dele. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, fala para quem gosta de cinema, fala para quem gostou desse filme, Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é o mais recente dele, e até a próxima.